A segunda coisa que eu queria que vocês me acompanhassem nesse entendimento é o peso das escolhas. Toda nossa escolha ela tem uma consequência, tem um peso na nossa vida. E são coisas que a gente precisa ter muito cuidado, porque tem coisas, tem consequências que dá para você remediar. Tem consequências que dá para você voltar atrás, mas tem coisas que você toma a decisão que você não tem mais como voltar atrás. A decisão de Eva recaiu sobre toda a humanidade até hoje. Não teve como voltar atrás, sabe? Não foi uma coisa assim, me desculpe, vamos lá continuar de novo. Não teve, sabe? Se teve que ter outro plano, que Deus já tinha, mas o ato dela não teve como voltar atrás. Então, qual é o peso das nossas escolhas, né? A gente precisa refletir isso bem, porque nós que temos a consciência, a sabedoria, temos a verdade, né, de Cristo, a gente sabe que só tem dois caminhos: inferno ou céu, morte ou vida. Então, a nossa decisão, qualquer decisão que a gente tomar, ela vai ter dois pesos: céu ou inferno. Não tem para onde, sabe? Ou agrada a Deus, sabe? E o que agrada a Deus, traz vida, traz a vida eterna, ou aquilo que não agrada a Deus, ele lançará no fogo do lago do inferno, né? Só tem essas duas escolhas. Porém, vocês vão ver aí no estudo e que ainda não é o fim, né? Temos a esperança, a gente tem a esperança do Senhor. A graça está sobre nós. Mesmo trazendo consequências que possa ser que não seja revertida, sabe? Tem coisas que não vai ser revertido, sabe? Uma vida que é tirada, ela não volta atrás, sabe? Uma palavra que foi lançada, ela não volta atrás, sabe? Não tem. Mas você tem como pedir desculpa, você tem como tentar reconciliar algo, né? Um copo que foi quebrado, você pode colar, mas não vai ser a mesma coisa. Então, tudo na nossa vida ela vai ter um peso, né? Vai ter uma consequência, sabe, da nossa escolha. Então, eu queria que a gente continuasse a ler capítulo 3 de Gênesis, só que agora a gente parou do 1 ao 6 e agora a gente vai ler o 6 e o 7, tá? Para poder a gente conseguir entender o peso da escolha dela, né? Então, do 6 ao 7 diz o seguinte: e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos seus olhos, e a árvore era desejável para dar entendimento. Olha que era desejável. Tomou o seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Versículo 7. Então foram abertos os seus olhos, os olhos de ambos, e reconheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Então, até aqui a palavra para a gente ver essa questão do peso da escolha. Veja só, Eva viu, veja 5 verbos que entram aí. Eva viu, certo? Ela desejou, aí a confirmação que a Edmilda fez, ela desejou, ela tomou, ela foi lá e pegou, que ela não poderia nem pegar, ela comeu e ela deu. 5. Ela viu, desejou, tomou, comeu e ainda deu. 5 verbos. 5 ações que ela decidiu exercer. Ela não foi só uma decisão, foram várias etapas. Então, a lição é: toda escolha tem consequência. Ela fez todas as etapas ali. Pecado parece pequeno na mão. O fruto era um fruto, era uma coisa, poxa, um fruto, o que é que tem um fruto? Era uma coisa tão pequena, né? Mas gigante no impacto. Ela impactou por conta daquela fruta, como o pessoal diz, a fruta impactou toda a humanidade. Porque o problema não era a fruta, era a desobediência. E a desobediência nos afastou da presença de Deus.
nos separou, sabe, da perfeição que o Deus nos fez. Ele quebrou, sabe, dentro de nós algo que era perfeito, né? Porque fomos feitos à imagem e semelhança dele, então ele era perfeito. Ele era, não, ele é perfeito. Então, uma decisão e uma escolha que recaiu sobre toda a humanidade. Quantos de nós, quem é pai, quem é mãe aqui, quem não é, vai ser também, em nome de Jesus, pai não, que não tem homem aqui não, mas quanto de nós, mães, tomamos a nossa decisão que afeta os nossos filhos? Quantas palavras que lançamos em nossos filhos que eles vão lembrar para o resto da vida? Tem coisas que eu estava semana passada conversando com minha avó, com minha mãe, e a gente lembrando das coisas da minha avó. E a gente rindo, tinha coisa que era assim, engraçada que minha avó fazia, que ela dizia, tinha coisas que ela era muito braba, sabe? Aquela nordestina mesmo assim. Mas ela tinha, era uma alegria. Minha avó era muito moleca. Minha avó era serva do Senhor. Olha, ela ia para a igreja na reunião das mulheres e as mulheres às vezes reclamavam que quando voltava estava com pedra na bolsa, que ela pegava, botava pedra na brincadeira para esconder na bolsa das mulheres. Quando as mulheres chegavam em casa estava cheio de pedra. Quando a gente comia, ela botava tampa das garrafas no meio da comida da gente. Quando a gente estava comendo, quando via, ela estava. Quando via, subia a carne da gente. Então, são coisas que nos traz a lembrança, sabe? São coisas que ela fez lá, mas que trouxe consequência. Uma consequência boa, de lembrança, de risada, de lembrar dela. Mas tem pessoas que passam na nossa vida, soltam palavras que marcam, que ferem, que dói, sabe? E que muitas vezes destrói muito ser humano. Quantos de nós, pais e mães, quantos pais por aí, quantos têm sido destrutivo na vida de um ser humano? Aí cresce com aquelas palavras ou com aquelas ações e se transformam em pessoas assim amargas, pessoas às vezes doentes, sabe? Que por ser ferida vai ferir, sabe? É o peso da consequência de palavras, de atitudes. O fruto ali era uma coisa pequena que cabia na palma da mão dela, mas que olha o peso que teve na consequência todinha. Às vezes uma palavra. Na porta do meu armário, deixa eu dizer a você, depois eu vou mandar o link para o versículo para vocês. Na porta do meu armário da cozinha, junto do bebedouro, porque o bebedouro fica aqui e aqui fica a porta do armário. Aí eu botei junto, escrevi, botei ainda grifado e colei no armário da cozinha. Por quê? Os meninos aqui em casa estavam com uma palavra que eu morro com essa palavra, o tal de idiota. Aí estavam um chamando o outro. Deus me trouxe, eu não sei como foi, Deus me trouxe que tem um versículo na Bíblia que diz que aquele que chamar seu irmão de idiota vai para o fogo do inferno. Chamei todos os dois. Tem essa palavra. Esse menino eu nem sabia. Peguei, escrevi, chamei os dois, li. Vocês entenderam o que significa isso? Entendeu? Pronto, tá aí. Por quê? Porque essas palavras que a gente vai lançando, ela vai criando um peso, sabe? Então, são as consequências das nossas atitudes, sabe? São a consequência da nossa decisão. A gente viu que aqui a gente falou sobre 5 partes, 5 decisões, ações ela fez. Em nenhum momento ela parou no meio do caminho. Será que... Não. Ela seguiu a sequência. Viu, desejou, pegou, comeu e deu. Em nenhum momento ela voltou atrás, não. Quando ela comeu, é que ela teve o entendimento. Depois, muitas vezes, a gente faz isso. Quando o copo quebra, quando a garrafa vira, quando as coisas acontecem, é que você, ai meu Deus, e agora? Né? Quantas decisões a gente podia ter evitado? Eu sou sanguínea e colérica, tá? Então, eu estava dizendo, eu sou muito expansiva, sanguíneo, e sou muito reativa. Bateu, levou, sabe? A língua assim, vai numa ligeireza que o cérebro parece que não assimila. Então, o que que acontece? De uns anos para cá, o Espírito Santo tem, sabe, me pegado assim e botado dentro da caixinha.
Porque isso é minha personalidade, tá? A gente tem que entender, porque assim, eu nasci assim, morri assim, não, sabe? Mas eu nasci assim. Eu tenho essa personalidade. Cada um tem uma personalidade. Cada um tem um jeito. Nasce assim, sabe? Mas não é necessariamente que você precisa ser assim, né? Então, Deus foi me moldando, sabe? Deus foi me dando controle na língua. Por quê? Porque quantas vezes eu causei situações, entendeu? Por conta da minha língua que eu não freiei. Consequências, eu vou contar aqui um testemunho bem rápido, mas eu podia estar morta hoje. Já a Giseli, umas 2 vezes, viu? 2 vezes. Uma vez porque o cara foi me assaltar e eu simplesmente corri. O cara puxou a arma, entendeu? E uns amigos que vinham atrás viu, mas que Deus reteve. Outra vez, por quê? Porque eu não segurei minha língua, fui afrontar um tio meu, um tio, sabe, que era muito próxima, irmão do meu pai. Eu fui falar uma coisa que era verdade, olha a verdade, fui falar uma verdade, mas aquela verdade afrontou o outro ao ponto que a gente discutiu, a família todinha, final de ano, foi aquela discussão, ao ponto que ele foi no carro, que ele era militar, pegou a arma, entendeu? Foi para a porta da casa dos meus pais com a arma e começou a discutir ali. Foi quando meu pai foi. Eu, na hora, tive uma força muito grande do Espírito Santo que disse assim: aqui não. Sabe? E ele ficou na calçada. E a raiva dele era tanta que eu acho que a vontade dele era disparar em mim. Se fosse outro ser humano ali, eu acho que ele tinha feito. Que ele ainda deu, parece que 2 tiros no chão. Então, vocês vejam, são coisas por uma fala que era verdade, mas por eu não refrear minha língua, sabe, ter controle da consequência, eu causei todo um transtorno para uma família e poderia estar morta. É aquela tipo de coisa. Eu digo todo dia, eu tenho um Pedro dentro de mim, e o Pedro com a espada, viu? Antes de ser convertido. Só que o Espírito Santo tá pegando aquele Pedro e fala, senta aqui. Quem vai o Pedro agora é o Pedro convertido, sabe? Então chegou ao ponto de assim, pastor Gilberto mesmo, pode falar com ele que pastor Gilberto, que a gente já sabe desde o início que a gente está ali. Então, ele conhece como eu era, a pessoa boa, as ovelhinhas, entendeu? E teve pessoas que disseram assim, não, Gisele mudou 100%, não, mudou 1000%. Eu disse, nossa, minha gente, calma. Não é para tanto, mas é assim, porque são coisas que a gente faz, toma decisão, a gente não pensa, sabe? Antes de dia de Mielda entrar aí, e é o que eu quero que vocês anotem, deixar anotado aí, para reflexão, pensamento, sabe? Para vocês pensarem, refletir durante esses tempos. Decisão sem oração, vira arrependimento com juros. Decisão sem oração vira arrependimento com juros. Amém? Decisão sem oração. A gente precisa aprender a parar, sabe? A gente tem que aprender a regra dos 5 segundos, sabe? Respira. É o curtinho ali, de só daquela. Pronto. Aí você pensa e reflete. É da vontade de Deus, sabe? Se for possível, ora. Se der tempo, ora. Senhor, vem aqui, segura minha língua. Senhor, aqui, refreia. Senhor, vem aqui me dar domínio próprio. Senhor, eu preciso ter domínio próprio. Consulta a Deus, não atrasa a vida. Consultar a Deus não atrasa a vida. Ela salva futuro. Eu podia estar morta em muitos casos. Priscila podia estar morta também, né? Mas por conta da mão de Deus, da misericórdia de Deus, ela salvou o nosso futuro, sabe? Então, consultar a Deus não atrasa futuro, sabe? Não atrasa a vida de ninguém, sabe? Mas ela salva futuro. Ela salva uma consequência, salva de consequências desastrosas. Amém?
Sabe a palavra que tem, que a gente às vezes repete muito, maldição hereditária? Maldição hereditária não é que Deus vai amaldiçoando sua geração em geração, sabe? Se fala sobre isso na Bíblia, mas hoje o contexto, a gente vive debaixo de uma graça, né? A graça, a salvação individual. Então não é porque vai ser sobre o jugo dos meus pais, sabe? Mas é o seguinte, o próprio Cristo falou, né, quando os discípulos foi perguntar, ó, aquele menino é daquele jeito, é por conta dos pecados dos pais? Não. Ele é desse jeito para a glória de Deus, para que Deus seja glorificado. Então, não tem a ver com uma maldição que vai recaindo sobre cada. Mas o que se tem hoje por entendimento de maldição hereditária é uma repetição de comportamentos, sabe? E que, assim, a gente chama de maldição hereditária, por quê? Porque alguém precisa quebrar essa repetição. Ah, meus pais fizeram, eu vou fazer, meu filho vai fazer. Por quê? Porque é algo que se vê, né, e se repete. Por isso que a gente tem que dar o testemunho, para que nossos filhos vejam um bom testemunho, sabe? O testemunho de Cristo. E assim, esse testemunho eles repitam e deixe de ser uma maldição hereditária para ser uma bênção hereditária. Né? Eu vi a minha avó, o comportamento da minha avó dentro da igreja. Minha avó era mulher que trabalhava, mulher, uma serva de Deus. E hoje eu tento repetir isso, sabe? Então, as consequências de palavras, de dores, que muitas vezes são impostas a gente, como você disse. Eu também já sofri muitas palavras que isso me trazia um peso, sabe? E a gente cresce achando que aquilo é verdade, sabe? Mas a gente chega um momento que a gente precisa quebrar. Aí passa pela decisão, sabe? Quando eu decido, me posiciono, não, eu não sou assim, eu sei quem eu sou. Eu sei quem me chamou, quem me criou, quem me gerou, sabe? Eu sei que eu sou filha do rei. Então, a partir desse momento, aquilo que falo eu não aceito. Eu quero saber o que Deus falou de mim, o que Deus quer. E tomo uma decisão para mudar repetições, sabe? Aí a consequência, ela de vez de ser pesada, ela vai se tornar leve, porque ela vai nos libertar, sabe? O peso da consequência, o peso da decisão, ela pode tanto trazer um peso como trouxe para a humanidade toda, de Eva, né? Pode trazer consequências só para você, para alguém que está junto com você, para os seus filhos, para o seu casamento, no seu trabalho, para uma igreja, e também ela pode trazer bênçãos, sabe? Quando você toma uma boa decisão, que você para, que você ora, que você pede a Deus direcionamento, a consequência disso são bênçãos. E a gente precisa entender que assim não é tudo fardo, não, sabe? Não é tudo consequência, só que tem consequências ruins, não, tem consequências boas, sabe? Quando a decisão é tomada diante de Deus, com sabedoria, sabe? Com clareza com o que está sendo feito, sabe? É quando a gente respira, deixa a ira ir para poder tomar uma decisão com sabedoria. Eu estava conversando hoje à tarde, bem rapidinho, não tem aquela ex-BBB, trazer para. Mas eu escutei um depoimento dela, uma reportagem dela, Juliette, né? Ela falando o seguinte: quando eu não tenho tempo de escolha, é não. Se não me dão tempo para escolher, já me deram uma escolha, é não, sabe? Se você não tem tempo para respirar, para entender a situação, perguntar se é da vontade de Deus, se é uma verdade genuína, sem malícia, sem maldade, sem distorção. Você vai ali olhar toda a consequência de bom e de ruim que pode acontecer, né? Então, quando eu paro, que eu penso, que eu vou refletir, que eu vou pedir o direcionamento de Deus, então isso traz bons frutos. Se eu não tenho esse tempo de me consultar com Deus, se lembra que a gente leu
A consultar a Deus não atrasa a vida de ninguém, sabe? Tudo vai no tempo de Deus. Consulte a Deus, não vai atrasar a sua vida. Pelo contrário, vai salvar seu futuro. Agora, se eu não posso ter o tempo de escolher, não. Não faça. Não abra a boca. Não reaja. Não decida. Espere a orientação e o direcionamento de Deus. Amém? Algo prático, né, que é o peso da consequência, lá em Provérbios 14, 12, Provérbios 14, 12 diz o seguinte: há caminho que parece direito, mas o fim é a morte. Tem caminhos que você olha, tem palavras doces como mel, sabe? Tem caminhos, poxa, tão lindo, mas o final é uma trágica de morte. Como eu disse, como Priscila disse, a gente passou por morrer, minha filha. A gente passou por morrer. Então, parece bom aos nossos olhos, mas não aos olhos de Deus, sabe? E a gente tem que refletir muito isso. Amém?